Cozinhei bacalhau para o almoço de Páscoa. Minha nora provou e riu. É sério? Está incomível. Que vergonha! Empurrou a travessa e derramou tudo na pia. Meu filho apenas olhou para o outro lado. Eu respirei, recolhi em silêncio. Dias depois, eles receberam a notificação. O som não foi apenas de cerâmica partindo. Foi como um tiro dentro da minha própria casa. Crash! Eu vi, em câmera lenta, a travessa de porcelana branca, aquela que herdei da minha avó e só usava em ocasiões sagradas, deslizar da mão dela e explodir contra a pedra fria da pia, antes de estilhaçar no chão. O azeite português, dourado e denso, se espalhou pelo porcelanato, misturado com as postas de bacalhau que eu levei 2 dias dessalgando com todo o cuidado do mundo. O cheiro delicioso de pimentões, azeitonas pretas e batatas ao murro, que minutos antes perfumava a cozinha prometendo um domingo de paz, agora se misturava com o cheiro azedo da maldade. Larissa não se assustou. Ela não pediu desculpas. Ela riu. Uma risada curta, seca, cruel. Ela limpou o canto da boca com um guardanapo de linho, meu guardanapo de linho, e me olhou de cima a baixo, como se eu fosse uma funcionária incompetente que ela estava prestes a demitir. É sério, dona Valéria? A voz dela pingava ironia. A senhora ia ter coragem de servir isso para as visitas? Está com gosto de ração velha. Incomível. Que vergonha. Eu fiz um favor derrubando isso. Ninguém merece passar mal na Páscoa. Eu senti meu rosto queimar. Não de vergonha, mas de uma indignação tão forte que minhas mãos tremeram. Eu sou Valéria, tenho 56 anos, sou dona de um dos buffets de eventos mais requisitados desta cidade. Eu servi jantares para governadores, organizei casamentos de celebridades, eu sei cozinhar. Aquele bacalhau custou R$ 800 só de ingredientes. Fora o meu tempo, o meu amor, a minha dedicação de acordar às 5 da manhã para preparar tudo enquanto eles dormiam até o meio-dia. Mas o que doeu não foi a comida no chão. O que rasgou meu peito foi o silêncio que veio da sala. Breno, meu único filho. O menino que eu criei sozinha depois que meu marido se foi. O homem para quem eu dei tudo, a melhor educação, o melhor conforto. Ele estava sentado à mesa a 3 metros de nós. Ele ouviu o estrondo. Ele ouviu os insultos da esposa. Eu olhei para ele, esperando uma defesa. Esperando que ele levantasse, que dissesse: Larissa, respeite a minha mãe. Esperando ver o filho que eu criei. Mas Breno não levantou os olhos. A luz azul da tela do celular iluminava o rosto dele, que permanecia impassível, rolando o feed de alguma rede social, como se a mãe dele não estivesse sendo humilhada na cozinha ao lado. Ele escolheu não ver. Ele escolheu o lado dela, através do silêncio covarde. Antes de eu te contar o que fiz com aquele azeite no chão e como a justiça chegou para eles de uma forma que eles jamais imaginariam, eu preciso te fazer um convite. Se você também acredita que mãe não é capacho e que o mundo dá voltas, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Histórias como a minha acontecem todos os dias e nós precisamos estar unidas para aprender a nos defender. Não deixe de fazer parte da nossa comunidade. Ali, parada no meio da minha cozinha planejada, com o vestido de seda que eu tinha escolhido para a festa, eu me senti minúscula. A Larissa continuava me encarando, com aquele sorriso de canto de boca desafiador. Ela sabia que tinha o poder. Ou achava que tinha. Vai ficar olhando, Valéria? Ela provocou, cruzando os braços. O chão não vai se limpar sozinho. E vê se passa um desinfetante forte, porque esse cheiro de peixe é insuportável. Minha rinite já está atacando. Eu poderia ter gritado. Eu poderia ter expulsado os 2 da minha casa naquele exato segundo. O impulso subiu pela minha garganta, amargo. Mas eu sou uma mulher de negócios. Eu aprendi a duras penas que não se toma decisões definitivas no calor da raiva. E lá no fundo, uma voz me dizia que se eu reagisse agora, eles inverteriam o jogo. Diriam que eu sou a sogra louca, a velha desequilibrada. Então eu fiz o impensável. Eu me abaixei. Meus joelhos, que já não são os mesmos de 20 anos atrás, estalaram no piso duro. Peguei o pano de chão.
Comecei a recolher os cacos da travessa da minha avó, um por um, cortando levemente a ponta do meu dedo indicador. O sangue se misturou ao azeite. Enquanto eu limpava a sujeira que ela fez, ouvi Larissa sussurrar alto o suficiente para eu escutar. Viu, Breno? Ela já está caducando. Nem força na mão tem mais para segurar uma travessa. A gente precisa agilizar aquilo logo. Breno apenas resmungou algo como: depois a gente vê. Naquele momento, de joelhos, limpando os restos do que deveria ser um banquete de amor, algo morreu dentro de mim. A mãe cega, que justificava tudo, que perdoava tudo, morreu ali, misturada ao bacalhau e aos cacos de porcelana. Mas, ao mesmo tempo, algo novo nasceu. Uma frieza que eu desconhecia. Eu levantei, lavei as mãos, sequei o rosto e olhei para o meu reflexo na janela da cozinha. Eu não era uma velha caduca. Eu era uma leoa ferida, e eles tinham acabado de cometer o erro fatal de subestimar a minha inteligência. Eles achavam que aquele almoço era o fim da minha dignidade. Mal sabiam eles que aquele barulho de louça quebrada tinha sido, na verdade, o sinal de largada para o meu plano. Mas para você entender como deixei as coisas chegarem a esse ponto, e como a virada foi saborosa, eu preciso te contar como essa visita de 3 meses se transformou no meu pior pesadelo. A armadilha tinha começado muito antes da Páscoa, e eu, por amor, caí nela de olhos fechados. Tudo começou num domingo de sol, 6 meses antes daquele desastre na cozinha. Parecia um dia perfeito. Eu tinha feito uma macarronada com polpetone que o Breno adorava desde criança. A casa estava cheia de luz, aquela luz dourada de Brasília que entra pelas janelas e faz a poeira dançar no ar. Estávamos sentados na varanda e o clima parecia leve, familiar. Eu me sentia a matriarca feliz, com a família reunida. Mal sabia eu que, enquanto eu servia o suco, eles estavam medindo o tamanho da minha generosidade para ver até onde podiam esticar a corda. Breno limpou a boca, trocou um olhar cúmplice com a Larissa e soltou a bomba, com aquela voz mansa de menino que quer pedir dinheiro para o lanche. Mãe, a gente precisa de um favorzão. Coisa rápida. O que houve, meu filho? Perguntei, já com o coração de mãe em alerta. O nosso apartamento... A construtora entregou com um vazamento sério na infiltração. Vamos ter que quebrar tudo, refazer o piso. Coisa de obra, sabe como é pesadelo, né? A gente não tem para onde ir. Larissa entrou na conversa, com os olhos marejados. Uma atuação digna de novela das 9. Dona Valéria, é só por 3 meses. Prometo, a gente não quer incomodar. Ficamos no quarto de hóspedes. A senhora nem vai notar nossa presença. É só até a poeira baixar, literalmente. 3 meses. Guarde bem esse prazo. Porque na boca de gente aproveitadora, tempo é um conceito elástico. Eu aceitei, é claro. Que mãe negaria teto ao filho? Eu abri as portas da minha casa, do meu santuário. No dia seguinte, eles chegaram. E não trouxeram apenas malas de roupas. Trouxeram o caos. A minha rotina, que era cronometrada como o funcionamento do meu buffet, virou de cabeça para baixo. A primeira semana foi um aviso. A segunda foi um tapa na cara. Eu chegava do trabalho exausta, depois de coordenar uma equipe de 30 pessoas, lidar com fornecedores, resolver problemas de logística, esperando encontrar meu refúgio de paz. O que eu encontrava? A sala parecia um campo de guerra. Sapatos jogados no meio do tapete persa, caixas de pizza vazias em cima da mesa de centro de vidro bisotado e a TV ligada no volume máximo. Eles agiam como se estivessem num hotel all-inclusive. Lembra que eu disse que não queria ser tratada como empregada? Pois foi exatamente o que aconteceu. Certa noite, cheguei e a pia estava transbordando de louça. Pratos com restos de comida ressecada, copos engordurados. Larissa estava no sofá, lixando as unhas. Larissa, querida. Tentei ser gentil, engolindo o cansaço. Vocês almoçaram e não deu tempo de lavar? Ela nem levantou os olhos da lixa. Ah, sogrinha, eu tenho uma alergia terrível a detergente. Minhas mãos descamam inteiras, fico em carne viva. E o Breno? Bom, ele está cansado do trabalho, está jogando videogame para desestressar. Achei que a senhora não se importaria de dar um jeito.
já que tem tanta prática com cozinha industrial. Eu lavei. Lavei com raiva, esfregando a bucha com força, sentindo a espuma quente nas minhas mãos. Eu dizia para mim mesma: é temporário, Valéria. É seu filho. Tenha paciência. Mas a paciência custa caro, literalmente. No fim do primeiro mês, a conta de luz chegou. Eu peguei o envelope da caixa de correio e, quando abri, tive que colocar os óculos para ter certeza de que não estava vendo demais. R$ 1.250. Minha média era 300. Subi as escadas bufando. A porta do quarto de hóspedes estava aberta. O ar-condicionado estava ligado no turbo, congelando o quarto e a janela. A janela estava escancarada para o jardim. Eles estavam refrigerando o quintal de Brasília. Breno nem estava no quarto. O aparelho estava ligado para deixar o ambiente geladinho para quando eles voltassem. E as compras de mercado? Ah, isso era um capítulo à parte. Fomos ao atacadista juntos uma vez. Eu empurrava o carrinho. Larissa ia na frente, jogando coisas dentro. Queijos importados que eu só compro para eventos de luxo, vinhos caros, cortes de carne nobre e iogurtes proteicos de R$ 10 a unidade. Na hora de pagar, no caixa, os dois misteriosamente esqueceram a carteira no carro. Ou ficaram entretidos no celular. Passa aí, mãe, depois a gente faz o Pix, disse Breno, sem nem olhar o valor total que passava de R$ 2.000. O Pix nunca chegou, nem de R$ 1. Eu estava bancando a moradia, a alimentação, a limpeza e o lazer de 2 adultos saudáveis, enquanto eles economizavam o salário integral deles para... Para quê? Eu não via obra nenhuma acontecendo no apartamento deles. Toda vez que eu perguntava, Breno desconversava. O mestre de obras está enrolando, mãe. Eu comecei a me sentir uma estranha na minha própria casa. Eu pisava em ovos para não incomodar as visitas que eu sustentava. Mas eu sou observadora. Anos lidando com clientes difíceis me ensinaram a ler sinais. E eu comecei a perceber que o interesse deles não estava apenas na despensa cheia ou no ar-condicionado grátis. Os olhares da Larissa mudaram. Ela parou de olhar para a bagunça e começou a olhar para os objetos. Ela passava a mão nos móveis, avaliando a madeira. Ela perguntava: quanto custou isso aqui? Com uma frequência assustadora. Não era curiosidade, era cobiça, era inventário. E foi numa terça-feira à noite, durante um jantar tenso, onde só se ouvia o barulho dos talheres, que ela focou sua atenção no meu bem mais precioso. Não pelo valor financeiro, que era alto, mas porque representava a história da minha família, a memória do meu falecido marido. Ela olhou para cima, para o teto da sala de jantar, e seus olhos brilharam com uma ganância fria que me fez gelar a espinha. Ali, eu soube que o buraco era muito mais embaixo. Eles não queriam apenas um teto provisório. Eles queriam tudo. E o alvo agora era o lustre. Naquela noite, a sala de jantar estava na penumbra, iluminada apenas pelo brilho dourado e difuso do meu maior tesouro material, o lustre de cristal Baccarat. Não é apenas um objeto de decoração. Aquele lustre foi a última coisa que o Rogério, meu falecido marido, comprou para mim antes do infarto fulminante que o levou há 10 anos. Nós o trouxemos de uma viagem à Europa, numa época em que o nosso buffet estava começando a decolar. Lembro de como ele segurou minha mão na loja e disse: Valéria, isso aqui não é vidro, é luz. É para você lembrar que mesmo quando eu não estiver aqui, você é quem ilumina essa casa. Toda vez que eu acendo aquelas lâmpadas, sinto o Rogério comigo. Os cristais tilintam suavemente com o vento, criando uma música que só eu escuto. É sagrado. Mas para Larissa, sagrado é apenas o que tem etiqueta de preço e pode ser convertido em status no Instagram. Estávamos terminando o jantar. Um risoto de fungo que, claro, eu preparei e servi. Breno estava palitando os dentes, um hábito horrível que ele adquiriu recentemente e que me dava arrepios. Larissa empurrou o prato, suspirou alto e começou a olhar ao redor, com aquele olhar clínico de avaliadora de penhores. Sabe, dona Valéria, ela começou, girando a taça de vinho na mão. Essa casa é enorme, né? Mas é tão pesada, tão anos 90. Dá uma sensação de museu.
Eu gosto assim, Larissa. Tem história, respondi, tentando manter a calma enquanto recolhia os pratos. História acumula poeira, sogrinha. Hoje em dia o conceito é clean, minimalista. Olha essas cortinas de veludo. Isso deve ser um ninho de ácaros. Se eu morasse aqui, mandava queimar tudo e pintava tudo de branco gelo. Eu vi o Breno concordar com a cabeça, sem tirar os olhos do celular. Aquilo me doeu. Ele cresceu correndo por aquelas cortinas. Então, os olhos dela subiram e travaram no lustre. A expressão dela mudou. Não era mais desprezo, era cálculo. Ela estreitou os olhos como uma gata medindo a distância para o bote. Esse lustre, ela apontou com o garfo. É cristal mesmo ou é vidro lapidado? É cristal bacará, Larissa. Autêntico, respondi com um orgulho que não consegui esconder. Ela mordeu o lábio inferior. E é antigo, né? Desses que não fabricam mais. Deve valer uma nota preta em antiquário. Senti um frio na barriga. O tom de voz dela não era de admiração pela beleza da peça. Era o tom de alguém que acabou de descobrir que o lixo pode virar dinheiro. Não tem preço, Larissa. Tem valor sentimental. Não está à venda e nunca estará. Cortei o assunto, levantando-me para ir à cozinha. Foi então que aconteceu. Achei que já estava longe o suficiente, ou talvez eles achassem que a velha aqui já estava surda. Mas o corredor da minha casa tem uma acústica perfeita. Parei antes de entrar na cozinha, encostada na parede, com o coração disparado. Ouvi o som da cadeira dela arrastando no piso, chegando mais perto do Breno. E o sussurro dela foi nítido, cortante como uma lâmina. Amor, você ouviu? É baccarat. Eu pesquisei aqui rápido no Google Lens. Um desse tamanho? Vale uns 30, 40 mil reais fácil na mão de colecionador. É sério? A voz do Breno, pela primeira vez na noite, demonstrou interesse genuíno. Seríssimo. Pensa comigo, Breno. A velha nem limpa isso direito. Fica aí juntando teia de aranha. Com 40 mil, a gente dá a entrada naquela SUV que a gente viu, ou paga aquela viagem para a Europa que seus amigos vão fazer. Mas ela não vai vender, Lari. Você ouviu o drama do valor sentimental? Ah, Breno, para de ser frouxo. É só questão de jeito. A gente convence que tá perigoso, que pode cair na cabeça dela. Ou então, sei lá, um dia ele quebra sem querer e a gente vende as peças. O que importa é que tem dinheiro pendurado naquele teto e a gente aqui, andando de carro popular. Eu fiquei paralisada. As lágrimas brotaram nos meus olhos, mas não caíram. A raiva secou tudo instantaneamente. Eles não estavam vendo a memória do pai dele. Eles estavam vendo um cheque. Eles estavam vendo o meu luto, a minha saudade, como uma moeda de troca para comprar um carro de luxo. Voltei para a sala, fazendo barulho com os pés, fingindo que não tinha ouvido nada. Larissa se afastou bruscamente do Breno e abriu um sorriso falso. Estava dizendo ao Breno como esse lustre é imponente, Dona Valéria. Realmente, uma peça única. É sim, Larissa, respondi, olhando fixo nos olhos dela. E vai continuar pendurado aí até o dia que eu morrer. E se eu morrer, deixei em testamento que ele deve ser doado para a igreja, para iluminar o altar. Ninguém vende a minha luz. O sorriso dela murchou na hora. Breno engoliu em seco. Naquele momento, eu achei que tinha vencido a batalha. Achei que tinha deixado claro que meus bens não eram o caixa eletrônico deles. Mas eu estava enganada. Eu subestimei a criatividade da ganância. Se eles não podiam vender meus móveis imediatamente, eles precisavam de dinheiro líquido, dinheiro vivo. E, infelizmente, o ataque seguinte não seria contra um objeto. Seria direto na minha conta bancária, usando a arma mais suja de todas, o sonho profissional do meu próprio filho. Foi 3 dias depois que o Breno me chamou para uma conversa séria no escritório. E aquela conversa me custaria muito mais do que um lustre de cristal. 3 dias depois daquele jantar tenso sobre o lustre, Breno bateu na porta do meu escritório em casa. Era uma quarta-feira à noite. Eu estava revisando planilhas de custos para um casamento de 500 convidados que faríamos no fim de semana. Meus olhos ardiam pelo cansaço
e pela luz do monitor, mas o trabalho era o meu refúgio. Ali, nos números, tudo fazia sentido. Entrada, saída, lucro. Na vida real, na minha sala de estar, a conta não fechava. Pode entrar, murmurei sem tirar os olhos da tela. Breno entrou, e para minha surpresa, ele trazia uma xícara de chá de camomila fumegante. Ele sorria. Aquele sorriso de menino que ele fazia quando tinha 10 anos e quebrava uma vidraça jogando bola. Aquele sorriso que, por décadas, foi capaz de desarmar qualquer defesa minha. Trouxe para você relaxar um pouco, mãe. Você trabalha demais. Ele colocou a xícara na mesa com cuidado, afastando os papéis. O cheiro está ótimo. Meu coração de mãe, tolo e esperançoso, amoleceu. Pensei, talvez eu esteja sendo dura demais. Talvez ele só esteja estressado com a obra. Olha como ele é carinhoso. Breno puxou a cadeira de couro do outro lado da mesa e sentou-se. Ele parecia nervoso, esfregando as mãos nos joelhos. Mãe, eu estive pensando muito no que você falou. Sobre construir patrimônio, sobre ter responsabilidade, e você tem razão. Eu quero te dar orgulho, sabe? Eu quero ser um homem de negócios como você e o papai foram. Eu tirei os óculos e olhei para ele, interessada. Era tudo o que eu queria ouvir. Fico feliz, meu filho. O que você tem em mente? Ele respirou fundo, como quem vai mergulhar em águas profundas. Surgiu uma oportunidade única. Um amigo meu está repassando uma franquia de cafés gourmet. O ponto é incrível, num shopping movimentado. Tudo pronto, mãe. É só entrar e trabalhar. Eu e a Larissa vamos tocar o negócio juntos. É a nossa chance de independência, de sair da sua casa e caminhar com as próprias pernas. A palavra independência soou como música. Isso parece ótimo, Breno. E de quanto estamos falando? Ele hesitou por um segundo, desviando o olhar para as estantes de livros atrás de mim. 45 mil reais. É a taxa de transferência e o capital de giro inicial. É uma pechincha, mãe. O valor real seria o dobro. Mas precisamos fechar até sexta-feira, senão ele passa para outro. Minha postura mudou na hora. A mãe deu lugar à empresária. Eu endireitei a coluna. 45 mil não é dinheiro de pinga, Breno. Cadê o plano de negócios? Qual o faturamento dos últimos 12 meses? Qual a margem de lucro líquido? O contrato de aluguel do quiosque está em dia? O sorriso dele desapareceu. A expressão de menino pidão deu lugar a uma carranca de irritação. Lá vem você, mãe, com essa burocracia toda. Não é burocracia, é segurança. Eu não vou colocar o dinheiro da minha reserva de emergência num negócio que eu não vi nem o papel. Me traga os documentos e eu avalio. Se for bom, eu entro como sócia investidora. Breno levantou-se bruscamente. A máscara caiu. Você não confia em mim, né? É incrível. Eu trago a solução da minha vida, a chance de eu sair das suas costas e você me pede planilha. A Larissa tinha razão. A Larissa? O que ela tem a ver com isso? Ela disse que você não ia ajudar, que você gosta de ver a gente na pior para se sentir superior, para sentir que a gente depende de você. Isso é absurdo, Breno. Eu só pedi. O papai confiaria. Ele gritou, e a frase ecoou no escritório pequeno. Se o pai estivesse vivo, ele já teria assinado o cheque. Ele acreditava no meu potencial. Ele não me tratava como um moleque incompetente. Aquilo foi um golpe baixo, um soco direto no estômago. Ele sabia que citar o Rogério era meu ponto fraco. A culpa da viúva que acha que precisa compensar a ausência do pai. A dúvida cruel. Será que estou sendo mesquinha? Será que estou atrapalhando o futuro do meu filho por causa de dinheiro? O silêncio pesou. Eu olhei para ele, ofegante, com o rosto vermelho de uma raiva fabricada. Eu estava cansada. Cansada das brigas, cansada da tensão na minha casa, cansada de ser a vilã. Eu só queria paz. Eu queria comprar a minha paz. Está bem, sussurrei, derrotada. O quê? Ele parou, surpreso com a rapidez da rendição. Eu vou fazer a transferência. Mas isso é um empréstimo, Breno. Você vai me pagar com os lucros do café. E eu quero ver esse contrato depois. Peguei o celular.
Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o aplicativo do banco. Digitei o valor: R$ 45.000. Era o dinheiro que eu guardava para trocar o forno industrial do buffet ou para uma eventualidade de saúde. O aplicativo pediu a senha. Depois, o reconhecimento facial. Por um segundo, encarei minha própria imagem na tela do celular. Eu parecia 10 anos mais velha. Meus olhos gritavam: não faça isso. Minha intuição berrava que era mentira. Mas eu apertei confirmar. Transação realizada com sucesso. Breno viu a tela verde de confirmação. A transformação foi instantânea. O filho ofendido sumiu. Ele veio até mim, me abraçou forte, me deu um beijo na testa. Obrigado, mãe. Você é a melhor. Prometo que você não vai se arrepender. Vamos ficar ricos. Vou contar para Lari. Ele saiu do escritório quase correndo, eufórico. Eu fiquei ali, sozinha, com o chá de camomila esfriando na mesa. Não senti alegria. Não senti alívio. Senti um gosto amargo na boca. Uma sensação física de que eu tinha acabado de ser roubada, mas com o meu consentimento. Eu queria acreditar neles. Eu precisava acreditar. Mas o destino tem formas cruéis de nos mostrar a verdade. Eu não sabia, mas aquele dinheiro não compraria café nenhum. Aquele dinheiro compraria a passagem para a minha destruição emocional. E eu só descobriria isso da pior maneira possível, numa tarde em que voltei para casa mais cedo porque tinha esquecido o carregador do celular. E o que eu ouvi atrás da porta do quarto deles não foi um agradecimento. Foi a sentença da minha própria estupidez. Dizem que o universo conspira a favor da verdade, que a mentira tem perna curta. Eu sempre achei isso apenas um ditado popular para consolar quem foi enganado, mas naquela terça-feira, o destino decidiu me provar que o acaso é o melhor detetive que existe. Tudo aconteceu por causa de um cabo de carregador, um simples cabo branco de R$ 20. Eu tinha saído cedo para o buffet, com a cabeça ainda latejando pela transferência dos R$ 45.000 que fiz na noite anterior. Eu tentava me convencer de que era um investimento, de que estava ajudando meu filho, mas meu estômago estava embrulhado. No meio da manhã, meu celular apitou. 10% de bateria. Revirei a bolsa. Nada do carregador. Tinha ficado na tomada do lado da minha cama. Como eu moro a 15 minutos do escritório, decidi dar um pulo em casa na hora do almoço. Não avisei ninguém. Não por desconfiança, mas por hábito. Eu sou a dona da casa, afinal. Eu não preciso pedir permissão para entrar no meu próprio lar. Ao estacionar o carro na garagem, notei que o carro do Breno não estava. Ótimo, pensei. Devem ter ido ver o ponto da tal cafeteria. Aquilo me deu uma ponta de esperança. Talvez fosse verdade. Talvez eles estivessem mesmo correndo atrás. Entrei pela porta da cozinha em silêncio. A casa estava na penumbra, com as cortinas fechadas para barrar o calor do meio-dia. Tirei os sapatos de salto para não fazer barulho no piso de madeira. Uma mania antiga de não querer acordar a casa se alguém estivesse descansando. Subi as escadas de meia. O silêncio era absoluto. Até que cheguei ao corredor dos quartos. A porta do quarto de hóspedes, que agora parecia mais um bunker da Larissa, estava entreaberta. Uma fresta de luz saía de lá, e junto com a luz vinha a voz dela. Ela não estava falando baixo. Ela falava com aquele tom estridente e animado que ela usa quando bebe 2 taças de espumante. Parei. Não sei por que parei. Talvez um sexto sentido. Colei as costas na parede do corredor, prendendo a respiração. Mãe, você não tem noção, Larissa dizia, rindo. Ela estava no viva voz, porque ouvia a voz abafada da mãe dela, minha consogra, do outro lado. Caiu na conta hoje cedo, 45.000 redondinhos. Meu coração parou. O sangue gelou nas minhas veias. Mentira, filha. A velha soltou a grana? Perguntou a mãe dela. Soltou. Fez um drama, choramingou, pediu plano de negócios. Acredita? Plano de negócios. Ha, 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 ha. O Breno foi genial, mãe. Ele fez aquela cara de cachorro que caiu da mudança, falou do pai morto. Foi tiro e queda. A véia se culpa até hoje por trabalhar demais. É o ponto fraco. Senti uma náusea violenta. Tive que levar a mão à boca para não vomitar ali mesmo. Eles usaram a memória do meu marido.
Eles usaram o meu amor, a minha culpa de mãe que trabalha, como uma alavanca para abrir meu cofre. Mas o pior ainda estava por vir. E a cafeteria, filha? Vocês vão ter que montar alguma coisa de fachada? A voz da mãe dela perguntou. Que cafeteria, mãe? Tá doida? Quem quer trabalhar servindo café? Esse dinheiro é para nossa viagem. Maldivas, primeira classe. Já fechei o pacote na agência agora de manhã. Vamos dizer que a franquia deu problema na documentação e que o dinheiro ficou preso em caução judicial. Ela não entende nada de lei, vai acreditar. Eu escorreguei pela parede até sentar no chão. As lágrimas desciam quentes, silenciosas. Eu não era apenas uma mãe generosa. Eu era a trouxa, a financiadora das férias de luxo deles enquanto eu trabalhava 12 horas por dia. Larissa continuou e o tom de voz dela mudou. Ficou mais baixo, mais venenoso. Mas ó, mãe, o plano maior é depois da viagem. Na Páscoa. Como assim? A gente vai começar a forçar a barra, dizer que ela tá esquecendo as coisas, deixar o gás ligado e dizer que foi ela, esconder as chaves dela. O Breno já conversou com um amigo advogado. Se a gente provar senilidade precoce, a gente consegue a curatela, a interdição. Aí, minha querida, a gente assume o controle dos bens, do buffet, da casa e interna a velha num asilo de luxo para ela não encher o saco. O Breno tá meio assim, com pena, mas eu já falei, ou a gente garante o nosso futuro, ou vamos ser pobres para sempre esperando a boa vontade dela. O mundo girou, interdição, asilo, curatela. Eles não queriam apenas meu dinheiro, eles queriam a minha vida. Eles queriam me anular, me apagar, me transformar em um vegetal jurídico para poderem gastar tudo o que eu construí com suor e lágrimas. E o Breno, meu filho, ele estava com pena, mas estava concordando. Ele estava deixando acontecer. Naquele corredor escuro, sentada no chão frio, a Valéria mãe morreu de vez. Eu não senti mais vontade de chorar. A dor, que era aguda, virou um bloco de gelo no meu peito. Eu me levantei. Meus joelhos não estalaram dessa vez. Eu me senti estranhamente forte. Olhei para a fresta da porta. Vi a sombra da Larissa gesticulando, triunfante. Eu poderia ter entrado lá. Poderia ter quebrado a cara dela. Poderia ter gritado, feito um escândalo, expulsado os dois aos pontapés. Mas escândalo é coisa de gente desesperada. E eu não estava desesperada. Eu estava lúcida como nunca estive em toda a minha vida. Se eles queriam jogar xadrez com a minha vida, eles iam descobrir que estavam jogando com a grande mestre. Desci as escadas na ponta dos pés, peguei minha bolsa e saí de casa. Entrei no carro e dirigi não para o buffet, mas para um lugar onde eu não ia há muito tempo, o escritório do Dr. Siqueira, o advogado mais tubarão que meu marido conhecia. Enquanto dirigia, sequei as lágrimas e retoquei o batom vermelho no espelho retrovisor. Olhei para os meus olhos no reflexo e prometi. Vocês querem a herança? Vocês vão ter o que merecem. Aquele almoço de Páscoa seria o palco final, mas o roteiro... o roteiro agora era meu. E a primeira cena da minha vingança começaria com uma assinatura que mudaria tudo. Entrar no escritório do Dr. Siqueira foi como entrar em uma câmara de descompressão. O ar-condicionado gelado, o cheiro de couro envelhecido e café forte, o silêncio pesado das estantes de mogno. Aquele ambiente, que tantas vezes me intimidou quando eu era mais jovem, agora parecia o único lugar seguro do mundo. Siqueira, um senhor de 70 anos que conhecia todos os segredos fiscais do meu falecido marido, me recebeu com um sorriso cordial que desapareceu assim que viu meu rosto. Eu não precisei dizer que estava sofrendo. A dor tem uma fisionomia que nenhum pó de arroz esconde. Valéria? O que houve? Sente-se, por favor. Água? Não, Siqueira. Eu quero uísque. Puro. A frase saiu da minha boca antes que eu pudesse filtrar. Eu nunca bebo à tarde. Ele serviu sem questionar. Tomei um gole que desceu rasgando, aquecendo o gelo que havia se instalado no meu peito desde o corredor da minha casa. Coloquei o copo na mesa, olhei nos olhos dele e fui direto ao ponto, com a frieza de quem pede um corte de carne no açougue.
Eu quero vender tudo: o buffet, a marca, os caminhões, o estoque e a casa, a mansão do lago. Eu quero liquidar meu patrimônio. Agora. Siqueira, que já viu falências, divórcios litigiosos e crimes de colarinho branco, arregalou os olhos. Valéria, calma. O buffet é a sua vida. O faturamento está ótimo. Eu vi os balancetes. Por que essa loucura? Alguma dívida que eu não saiba? Ameaça? A ameaça dorme no quarto ao lado do meu, Siqueira. Respirei fundo e contei tudo. A conversa ouvida, o plano da interdição, a viagem para as Maldivas com meu dinheiro, o asilo. Enquanto eu falava, vi a expressão dele mudar de choque para uma indignação profissional. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Isso é diabólico. Interdição por senilidade? Eles teriam que fabricar laudos, subornar médicos, mas se conseguissem uma liminar, Valéria, seus bens ficariam travados. Você ficaria à mercê da curatela do seu filho. Por isso eu preciso ser rápida. Se eu não tiver bens em meu nome aqui no Brasil, não há o que eles administrarem. Você quer vender para quem? Para o Grupo Imperium. Citei meu maior concorrente, um grupo empresarial que tentava comprar meu ponto há 5 anos. Eles me fizeram uma oferta absurda ano passado. Eu recusei por orgulho. Hoje, eu aceito por sobrevivência. Ligue para eles. Diga que eu vendo, mas com 2 condições: pagamento à vista em conta internacional e sigilo absoluto até a entrega das chaves. A posse do imóvel e da empresa só ocorre depois da Páscoa. Siqueira assentiu, pegou o telefone e começou a trabalhar. Naquela tarde, enquanto eu assinava pilhas de documentos, senti como se estivesse assinando meu próprio atestado de óbito. Vender o buffet não era negócio, era amputar um membro. Cada cláusula lida era uma memória que eu deixava para trás. O primeiro salão que alugamos, as festas de fim de ano, os clientes que viraram amigos. Mas a cada assinatura, eu também sentia um peso saindo das costas. O dinheiro da venda da casa e da empresa foi direcionado para uma estrutura jurídica blindada, um fundo de investimento que nem Deus, nem o Breno poderiam tocar. Quando saí do prédio, já era noite. Brasília brilhava lá fora, indiferente à minha revolução particular. Agora começava a parte mais difícil. A parte que exigiria de mim uma força que eu não sabia se tinha. Voltar para casa e sorrir para os meus algozes. Eu teria que vestir a máscara de ferro. Entrei em casa. O cheiro de pizza dominava a sala. Eles estavam lá, rindo, com garrafas de vinho abertas, meu vinho de guarda, um Brunello que eu guardava para o meu aniversário. Larissa me viu entrar e, com uma audácia que me deu náuseas, levantou a taça. Chegou tarde, sogrinha. A gente estava comemorando. A franquia do café deu tudo certo. O dinheiro já foi compensado. Estamos muito felizes. Breno sorriu, mas desviou o olhar. A culpa dele era fraca, mas existia. A maldade dela era pura. Eu travei o maxilar. Forcei os músculos do meu rosto a formarem um sorriso. Foi o sorriso mais falso e doloroso da minha vida. Que maravilha, meus filhos. Fico muito feliz por vocês. Vocês merecem. Fui para o meu quarto. Tranquei a porta e, pela primeira vez no dia, desabei. Chorei abafando o som no travesseiro para que eles não ouvissem. Chorei pela perda da minha empresa, pela perda da minha casa, mas principalmente pela perda do filho que eu achava que tinha. Mas na manhã seguinte, eu acordei seca. A partir daquele dia, eu me tornei a atriz principal daquele teatro macabro. Eles fingiam que me amavam para me roubar. Eu fingia que era tonta para me salvar. Deixei a casa ficar um pouco mais bagunçada. Propositalmente esquecia uma luz acesa. Perguntava a mesma coisa 2 vezes. A cada falha minha, eu via Larissa trocar olhares de vitória com Breno. Eles achavam que o plano da senilidade estava funcionando sozinho. Mal sabiam eles que eu estava apenas adubando o terreno onde eles cavariam a própria cova. E então, a Semana Santa chegou. O prazo final. Eu sabia que o almoço de Páscoa seria o grande palco que Larissa escolheria para me humilhar na frente da família e provar minha incapacidade.
Eu preparei o bacalhau sabendo exatamente o que ia acontecer. Eu estava pronta. O que eles não imaginavam é que, enquanto eles esperavam o coelhinho da Páscoa trazer ovos de ouro, quem estava chegando para a festa era o lobo mau. O domingo de Páscoa amanheceu com aquele céu de brigadeiro que só o Planalto Central tem. Um azul infinito, sem nuvens, que contrastava cruelmente com a tempestade que se formava dentro da minha sala de jantar. Eu acordei às 5 da manhã, como sempre fiz em dias de festa. Enquanto eu picava a salsinha e organizava as azeitonas pretas portuguesas sobre o bacalhau, senti uma paz estranha. Não era a paz da alegria, era a paz da determinação. Eu sabia que aquele seria o último almoço que eu serviria naquela casa. Cada batata cortada, cada fio de azeite extra virgem derramado, era uma despedida. Eu estava me despedindo da minha cozinha, da minha rotina e, dolorosamente, da ilusão de família perfeita. Os convidados chegaram ao meio-dia. Eram poucos, mas estratégicos. Minha prima Neide, a maior fofoqueira da família, aquela que espalha notícias mais rápido que a internet. E o Roberto, um primo do Breno que é advogado. Larissa, claro, fez questão de convidar a mãe dela, a dona Inês, que me olhava com aquele sorrisinho de quem sabe de um segredo sujo. A mesa estava posta, o linho branco, os cristais, a prataria que eu passei a semana polindo. Sozinha, claro, porque a alergia da Larissa a impedia de ajudar. O clima era de uma tensão disfarçada. Breno servia vinho, rindo alto demais, tentando parecer o homem da casa. Larissa desfilava com um vestido novo, comprado, sem dúvida, com o meu dinheiro, e fazia o papel de anfitriã perfeita, me tratando com uma condescendência irritante. Senta, dona Valéria, descansa. A senhora já trabalhou muito. Ela dizia alto, para todo mundo ouvir. Deixa que a gente serve, mas eu insisti. Eu precisava servir. Fazia parte do meu roteiro. Fui até a cozinha buscar a travessa principal. O bacalhau a Gomes de Sá estava magnífico, fumegante, pesado. Respirei fundo, segurei as alças de cerâmica quente com firmeza e caminhei em direção à sala de jantar. Foi na passagem da porta que o acidente aconteceu. Eu vi. Meus olhos de águia viram. Larissa estava encostada no batente, fingindo arrumar o cabelo. Quando eu passei, ela não se moveu para dar passagem. Pelo contrário. O cotovelo dela fez um movimento sutil, rápido, preciso. Um empurrãozinho sem querer no meu braço direito. O desequilíbrio foi imediato. O peso da travessa venceu a força das minhas mãos. E voltamos àquela cena inicial. O estrondo, o azeite voando, o silêncio sepulcral que calou as risadas da prima Neide. Mas agora, com vocês sabendo a verdade, a cena muda de cor. Quando Larissa soltou aquela risada e disse que a comida tinha gosto de ração, ela não estava apenas sendo mal educada. Ela estava atuando para a plateia. Ela olhou para o primo advogado, o Roberto, e balançou a cabeça com tristeza fingida, como quem diz: "Viram? Ela não tem mais condições. Está perigosa, está caduca." Eu vi a dona Inês cochichar algo no ouvido da Neide. Vi o Breno olhar para o teto, fugindo da responsabilidade. O palco estava montado para a minha destruição social. Eles queriam que eu gritasse. Queriam que eu fizesse um escândalo, que eu a chamasse de víbora na frente de todos para poderem dizer: ela está desequilibrada, agressiva, precisamos interná-la. Então, eu mudei o final do ato deles. Eu olhei para a sujeira no chão. Olhei para a cara triunfante da Larissa. E, em vez de raiva, deixei transparecer uma tristeza profunda e resignada. Meus ombros caíram. Minha expressão ficou vaga. Você tem razão, minha filha. Minha voz saiu trêmula, fraca. Eu não sei o que aconteceu. Minhas mãos, elas falharam. Acho que eu não sirvo mais para isso. O bacalhau devia estar ruim mesmo. Meu paladar não é mais o mesmo. Ajoelhei-me no chão, devagar, e comecei a recolher a comida com as mãos, sem usar a vassoura no início, para aumentar o drama.
O silêncio na sala foi ensurdecedor. Senti o constrangimento dos convidados. A prima Neide, que adora falar mal, ficou muda de pena. Valéria, deixa isso aí, a gente limpa, disse o primo Roberto, levantando-se. Não, não, eu murmurei, limpando uma lágrima, real, de raiva, mas que parecia de tristeza. É minha bagunça. Eu sou um desastre. Desculpem estragar o almoço de vocês. Larissa ficou desconcertada. Ela esperava uma guerra, e eu lhe dei a rendição total. Breno, envergonhado pela cena patética da mãe humilhada no chão, finalmente veio ajudar. Mãe, para com isso. Levanta. Não, meu filho, a Larissa está certa. Eu preciso descansar. Eu preciso tomar providências. Não posso mais morar sozinha nessa casa enorme cuidando de tudo. Eu estou cansada, Breno. Muito cansada. Quando eu disse a frase mágica, não posso mais morar sozinha, vi os olhos da Larissa brilharem. Ela e a mãe trocaram um olhar elétrico. Eu tinha acabado de entregar, de bandeja, o argumento que elas precisavam. Eu tinha verbalizado a interdição. O almoço terminou de forma melancólica. Pediram uma pizza. Ninguém comeu direito. Eu me recolhi no quarto, alegando enxaqueca. Mas, encostada na porta trancada do meu quarto, eu não estava com dor de cabeça. Eu estava sorrindo. Eu ouvi, lá embaixo, a despedida dos convidados, e depois a comemoração sussurrada. Você viu, amor? Dizia Larissa. Ela admitiu. Ela mesma disse que não aguenta mais. Amanhã a gente liga para o advogado e acelera a papelada. Vai ser mais fácil do que tirar doce de criança. Foi triste ver ela assim. Breno respondeu, mas sem convicção. Triste é ser pobre, Breno. Acorda, a casa é nossa. Eles foram dormir, sonhando com a escritura da mansão. Eles achavam que tinham vencido o jogo. O que eles não sabiam é que a mansão já não era mais minha. E nem deles. Naquela mesma noite, enquanto eles dormiam o sono dos injustos, enviei uma mensagem para o comprador do grupo Imperium. O imóvel está liberado para a retirada dos itens pessoais. Podem enviar os caminhões na terça-feira. Eu estarei fora. A segunda-feira seguinte seria o dia do sumiço, e eu mal podia esperar para ver a mágica acontecer. A casa ia começar a desaparecer diante dos olhos deles, e a cegueira da ganância os impediria de ver a verdade até que fosse tarde demais. A segunda-feira amanheceu com ares de ressaca moral para mim, mas de vitória antecipada para eles. A casa parecia respirar uma expectativa elétrica. O plano era arriscado. Esvaziar uma mansão de 500 metros quadrados debaixo do nariz de duas pessoas gananciosas exigia sangue frio e, ironicamente, a colaboração da própria ganância deles. Às 9 da manhã em ponto, o interfone tocou. Era o primeiro caminhão. Larissa desceu as escadas de pijama, com aquela cara amassada de quem acorda ao meio-dia, segurando uma xícara de café. Quem é essa hora, Dona Valéria? Ela perguntou, irritada com o barulho. Eu estava na porta, prancheta na mão, supervisionando a entrada de 2 homens de macacão azul. Bom dia, Larissa. São os rapazes da restauração e da limpeza especializada. Limpeza? De quê? Do lustre Bacará e dos tapetes persas. Olhei para ela com um sorriso submisso. Você tinha razão, minha filha. Aquilo tudo estava imundo, cheio de ácaros. Se vocês vão assumir a casa, eu quero que tudo esteja impecável. Mandei levar para uma higienização profunda e para restaurar os cristais que estavam soltos. Os olhos dela brilharam. Ela não viu móveis sendo levados embora. Ela viu cifrões. Na cabeça dela, eu estava valorizando o patrimônio que, em breve, seria dela para vender. Ah, ela sorriu satisfeita. Até que enfim a senhora me ouviu. Ótimo, manda caprichar. Aquele lustre tem que brilhar muito. Ela voltou para o quarto, provavelmente para contar ao Breno que a velha estava obediente e preparando o terreno para os novos donos. A cegueira da ganância é fascinante. Ela impede que a pessoa veja o óbvio.
Se ela tivesse descido e olhado a ordem de serviço na mão do motorista, veria que o destino não era uma lavanderia. Era o depósito de um leiloeiro de arte renomado em São Paulo. Durante os 2 dias seguintes, a casa foi sofrendo uma metamorfose. O aparador de jacarandá foi para o verniz. As pratas da cristaleira foram para o polimento. Os quadros de pintores modernistas brasileiros que valiam uma pequena fortuna? Mandei trocar as molduras que estavam com cupim. Eles acreditaram em tudo. Eles estavam tão ocupados gastando os R$ 45.000, o meu dinheiro, em compras online para a viagem das Maldivas, que nem percebiam que a casa estava ficando oca. Breno passava por mim no corredor, via uma parede vazia onde antes havia uma obra de arte e comentava: "Ficou melhor assim, mãe. Mais clean." Aquela pintura era muito depressiva. "É verdade, meu filho. O ambiente ficou mais leve." Eu respondia contendo a vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. O ambiente estava ficando leve porque estava ficando vazio. O eco começou a surgir na sala. Nossos passos faziam barulho no chão de madeira. Mas eles interpretavam aquilo como modernidade, como a preparação para a reforma que eles fariam. Eles já falavam em derrubar paredes, em fazer uma cozinha americana. Na quarta-feira à tarde, o golpe final de mestre. Eu entrei no quarto deles. Eles estavam cercados de roupas novas, etiquetas espalhadas pelo chão, malas abertas. Estavam eufóricos. "Mãe", Breno disse animado, "estamos terminando de arrumar as malas. O voo é amanhã à noite. Vamos passar 10 dias fora. Quando voltarmos, a gente resolve aquela papelada no cartório, tá? Para a senhora ficar tranquila." Aquela papelada era a minha interdição. Eu sorri. "Claro, meu filho. Vai ser o melhor para todos nós. Mas olha, eu preciso pedir um favor." "Fala, sogrinha", disse Larissa, experimentando um chapéu de praia. "Amanhã cedo, dedetização. Vai vir uma equipe forte. Eu vou passar o dia fora. Vou visitar uma amiga em Goiânia para não respirar o veneno. Vocês podiam aproveitar e sair cedo também, resolver as últimas coisas da viagem, almoçar fora. A casa precisa ficar fechada por 24 horas. "Ah, perfeito." Larissa adorou a ideia. "A gente ia mesmo no shopping trocar uns dólares e fazer o cabelo. A gente sai cedinho e de lá já vai pro aeroporto?" "Não, o voo é só de madrugada. A gente volta no fim da tarde para pegar as malas e tomar um banho antes de ir, pode ser?" "Claro", eu disse, sentindo meu coração bater na garganta. "Vocês saem de manhã, a equipe dedetiza. E no fim da tarde já vai estar liberado para entrar e pegar as malas. Eu deixo a chave extra no esconderijo do jardim, caso eu ainda não tenha voltado." Era a mentira final. Não haveria dedetização. Haveria a mudança definitiva. O Grupo Imperium viria recolher o restante dos móveis grandes e trocar as fechaduras ao meio-dia. Naquela última noite, eu não dormi. Andei pela casa escura, ouvindo o silêncio. Passei a mão nas paredes que me abrigaram por 30 anos. Chorei no quarto que foi do Breno quando bebê. Não era fácil. Estava doendo como um parto reverso. Eu estava expulsando meu filho da minha vida para poder sobreviver. Preparei minha própria mala, pequena, discreta, apenas roupas essenciais, minhas joias que estavam no cofre escondido, o álbum de fotos antigo e os documentos do meu passaporte. O resto, deixei para trás. Roupas, sapatos, utensílios, tudo o que eles cobiçavam ficaria ali. Ou melhor, não ficaria. A quinta-feira amanheceu cinza. Breno e Larissa saíram às 8 da manhã, radiantes, num Uber, porque o carro deles estava na revisão. Outra mentira, provavelmente venderam ou perderam. "Tchau, mãe, se cuida!" Breno gritou do portão sem olhar para trás. "Tchau, Valéria, não esquece de mandar limpar bem aquele banheiro da suíte, hein?" gritou Larissa. Eu acenei da varanda. Um aceno lento. Assim que o carro virou a esquina, eu baixei a mão. O sorriso sumiu. Peguei meu celular e disquei o número salvo como emergência. "Alô? Podem vir. A casa está liberada."
Em 20 minutos, 3 caminhões encostaram. Não eram de limpeza. Eram de mudança industrial. Em 4 horas, a mansão do Lago Sul estava vazia. Não sobrou uma cadeira. Não sobrou um garfo. A única coisa que ficou na sala ampla e vazia, ecoando o vazio da alma deles, foi uma pequena mesa de plástico dobrável, bem no centro, com um envelope pardo em cima. Eu tranquei a porta da frente pela última vez. Entreguei o molho de chaves para o representante do Grupo Imperium, um homem alto de terno cinza. Dona Valéria, tem certeza? Ele perguntou, vendo meus olhos vermelhos. Nunca tive tanta certeza na minha vida, meu filho. Cuide bem dessa casa. Ela foi feliz. Entrei no meu táxi e parti para o aeroporto, mas para um terminal diferente do deles. O meu destino era a liberdade. O deles... Bom, o deles seria uma porta trancada e uma surpresa que faria o sangue deles congelar. O relógio marcava 17 réu. O sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho sangue. Eles estavam voltando do shopping, felizes, prontos para pegar as malas e viajar para o paraíso. Mal sabiam eles que estavam prestes a aterrissar no inferno. Eu não estava lá fisicamente. A essa altura, eu já estava a 10.000 pés de altitude, observando as luzes de Brasília ficarem pequenas pela janela do avião, tomando um espumante gelado que tinha o sabor da liberdade. Mas eu não precisei estar lá para ver. Eu conheço o Breno, conheço a Larissa, e principalmente recebi o relatório detalhado do Sr. Pacheco, o chefe de segurança do Grupo Imperium, que ficou encarregado de fazer a recepção que eles mereciam. Eram 17h45. O céu de Brasília começava a virar aquela pintura de roxo e laranja, o momento em que a cidade parece pegar fogo antes de anoitecer. O Uber parou na porta. Breno e Larissa desceram rindo, carregados de sacolas de grife do shopping. Estavam elétricos, dopados pela adrenalina do consumo e pela expectativa da viagem. Nossa, o dia rendeu, Larissa comentou, ajeitando o cabelo recém-escovado. Agora é só pegar as malas, tomar aquele banho na suíte da sua mãe para tirar o cheiro de pobreza da rua e partir para o aeroporto. Breno foi até a porta principal, aquela de madeira maciça pivotante que sempre foi o orgulho da entrada. Ele enfiou a mão no bolso, pegou o molho de chaves e, sem olhar, tentou encaixar na fechadura. Clac! O metal bateu contra o metal. A chave não entrou. Ele franziu a testa. Tentou de novo. Forçou um pouco. Ué, ele murmurou. Acho que peguei a chave errada. Ai, Breno, deixa de ser lerdo. É a chave prateada grande. Larissa reclamou, batendo o pé com a sandália nova. Ele tentou a prateada. Tentou a dourada. Tentou até a chave do portão lateral. Nada. A fechadura estava trancada, muda, imóvel. Um suor frio começou a brotar na testa dele. Não era apenas uma chave que não entrava. Era a sensação física de que algo estava terrivelmente fora do lugar. A casa estava escura. As janelas, sempre impecáveis, pareciam opacas, mortas. Mãe! Breno gritou, batendo na madeira com a palma da mão. Mãe, abre aqui! A chave emperrou! Silêncio. Apenas o eco da batida. A velha deve ter dormido. Ou foi para o jardim e esqueceu de destrancar. Larissa bufou, empurrando o Breno para o lado. Deixa eu tentar. Você não tem jeito para nada. Ela pegou a chave com raiva e enfiou com violência. A chave entortou, mas não entrou. Mas que inferno é esse? Ela gritou, perdendo a postura de madame. Valéria! Abre essa porta agora! A gente tem hora! Foi nesse momento que a sombra se moveu na varanda. Eles não tinham percebido, cegos que estavam pela própria arrogância, mas havia um homem parado ali, na penumbra da coluna de pedra. Era o Sr. Pacheco, terno preto impecável, postura militar, rosto de quem não sorria há uma década. Boa noite. A voz dele foi grave, assustando os dois, que deram um pulo para trás. O quem é você? O que está fazendo na casa da minha mãe? Breno perguntou, tentando crescer para cima do segurança, mas a voz saiu fina, trêmula. Pacheco deu 2 passos à frente, saindo da sombra.
Ele segurava uma pasta de couro preta. O senhor deve ser o Breno. E a senhora, Larissa. Eu sou o chefe de segurança patrimonial do Grupo Imperium. Grupo o quê? Larissa questionou, os olhos arregalados. Eu quero saber cadê a minha sogra. A gente precisa entrar. Ninguém entra, Pacheco disse calmo, mas com a firmeza de uma parede de concreto. A dona Valéria não reside mais aqui, e nem os senhores. Como assim não reside? Tá louco? Essa casa é dela. Breno gritou, o desespero começando a tomar conta. O segurança abriu a pasta devagar, tirou um envelope pardo, lacrado, e estendeu para o Breno. Correção, senhor. Esta casa era dela até 72 horas atrás. O imóvel foi vendido, a escritura já foi transferida e a posse foi dada hoje ao meio-dia. As fechaduras foram trocadas por questões de segurança corporativa. Breno pegou o envelope como se estivesse pegando uma brasa quente. As mãos dele tremiam tanto que ele rasgou o papel ao tentar abrir. De dentro, caiu um documento oficial com timbres de cartório, a cópia da venda e uma carta. Uma carta escrita à mão, em papel de carta azulado. Aquele mesmo papel que eu usava para escrever bilhetes de bom dia quando ele era criança. Larissa arrancou a carta da mão dele e começou a ler em voz alta, sob a luz fraca da luminária da varanda. Ao meu filho Breno e sua esposa Larissa, vocês me pediram independência. Vocês disseram que queriam caminhar com as próprias pernas e que minha casa era pesada e velha demais. Eu ouvi vocês. Eu ouvi tudo, inclusive a conversa sobre a minha interdição e o asilo. Como mãe, meu último dever é ensinar, e a lição de hoje é sobre consequências. Vendi a casa, vendi o buffet, vendi o lustre que vocês queriam leiloar. Todo o patrimônio foi liquidado. O dinheiro está protegido num fundo internacional, blindado contra qualquer tentativa de curatela ou golpe. Mas não sou cruel. Suas malas de viagem e seus pertences pessoais estão num guarda-móveis pago por 30 dias. O endereço está no verso. E como sei que vocês gastaram o dinheiro da franquia nas passagens para as Maldivas, eu tomei a liberdade de pagar 2 meses de aluguel num apartamento compatível com a realidade de vocês. Uma kitnet na Ceilândia. A chave está dentro do envelope. Aproveitem as Maldivas. Espero que as fotos fiquem lindas, porque quando voltarem, a vida real estará esperando. Adeus, Valéria. A. Caduca. Larissa parou de ler. A boca dela estava aberta, num ó perfeito de choque. Breno caiu de joelhos na varanda. Ele não chorava. Ele emitia um som estranho, um ganido, como um animal atropelado. Não, não pode ser. Ele balbuciava. Ela vendeu tudo. Larissa, recuperando o fôlego, correu até a janela da sala e tentou olhar através do vidro fumê. Ela fez uma concha com as mãos para bloquear o reflexo. O que ela viu a fez gritar. Um grito agudo, histérico. A sala estava vazia. Não havia sofá, não havia TV, não havia tapetes. E lá no teto, onde deveria estar o lustre bacará de 40 mil reais, havia apenas um fio desencapado pendurado, balançando levemente com a corrente de ar. Ela levou tudo! Aquela velha maldita levou tudo! Larissa esmurrava o vidro. Breno, faz alguma coisa! Chama a polícia! Isso é roubo! O senhor Pacheco pigarreou, chamando a atenção deles de volta. Sugiro que não façam isso, senhora. A venda foi legal. A casa está vazia e sob vigilância armada 24 horas. Vocês têm 5 minutos para se retirarem da propriedade privada, ou serei obrigado a acionar a polícia por invasão de domicílio. Breno olhou para o segurança, depois para a esposa descontrolada e finalmente para a carta na sua mão. A ficha caiu. O peso de toneladas caiu sobre ele. Não havia herança. Não havia mansão para voltar. Não havia mãe para socorrer. Havia apenas 2 passagens para as Maldivas e uma chave de kitnet na periferia. Eles se entreolharam. O sonho de milionários tinha acabado de virar pó.
Eles pegaram as sacolas de compras do chão, que agora pareciam ridículas, e caminharam em direção à rua, derrotados, expulsos do paraíso que eles mesmos incendiaram. Mas a justiça poética ainda não tinha terminado, porque viajar para as Maldivas sem dinheiro para gastar lá e voltar para o nada seria o teste final do amor deles. E eu, de longe, sabia exatamente como aquilo ia acabar. Estou gravando este último áudio sentada numa pequena varanda em Florença, na Itália. O sol aqui tem uma cor diferente, um dourado antigo que aquece a pele sem queimar. Na minha frente, não há uma travessa de bacalhau quebrada no chão. Há um prato de pappardelle ao ragu de javali que eu mesma preparei na aula de gastronomia hoje cedo. E o meu professor, um chefe italiano ranzinza que elogia raríssimas vezes, provou, fechou os olhos e disse: "Perfeito, Valéria. Você tem mãos de ouro. Mãos de ouro. As mesmas mãos que a Larissa disse que não serviam mais para segurar uma travessa. Mas eu sei que você não está aqui só para saber das minhas receitas italianas. Você quer saber o que aconteceu com eles. Você quer saber se a vida realmente cobra a fatura. Ah, ela cobra. E cobra com juros e correção monetária. Me contaram que a viagem para as Maldivas aconteceu. Eles foram. Mas não foi a lua de mel de milionários que planejavam. Imagine a cena. Você está no lugar mais paradisíaco do mundo, com a água azul turquesa nos pés. Mas sua mente está no inferno, sabendo que, ao voltar, não tem casa, não tem carro e não tem emprego. Eles passaram 10 dias brigando. A tensão era tanta que nem as fotos para o Instagram conseguiram disfarçar a cara de pânico. Gastaram o resto do dinheiro em jantares caros para manter a aparência, queimando a última reserva como se o amanhã não existisse. Mas o amanhã chegou e aterrissou na Ceilândia. Quando voltaram, tiveram que encarar a kitnet que eu aluguei. 30 metros quadrados, sem ar-condicionado. Paredes finas onde se ouve a briga do vizinho e o choro do bebê do andar de cima. Para quem estava acostumado com suíte master e closet, foi um choque de realidade brutal. E como o dinheiro acabou, a necessidade bateu na porta. Breno, o meu menino de ouro que achava que trabalhar era opcional, teve que engolir o orgulho. Ele tentou vagas em escritórios, mas sem experiência real, já que sempre viveu à minha sombra no buffet, ninguém o contratou. Hoje, ele dirige um carro alugado de aplicativo. Roda 12 horas por dia no trânsito pesado de Brasília. Outro dia, uma antiga amiga minha pediu um carro e, por ironia do destino, ele foi o motorista. Ela me contou que ele está magro, com olheiras profundas, e nem a cumprimentou de tanta vergonha. Ele aprendeu no volante o valor de cada real suado que ele antes desperdiçava. E a Larissa? Ah, a justiça poética com ela foi refinada. A madame, que tinha alergia a produtos de limpeza e que riu da minha comida, hoje vive da cozinha. Como o salário do Breno mal paga o aluguel e a prestação das dívidas que eles fizeram, ela teve que se virar. Ela começou a fazer bolos de pote para vender. Dizem que, no começo, ela chorava em cima da massa. Reclamava que as unhas de gel estragavam, que o cabelo ficava cheirando a fritura. Mas a fome é uma professora severa. Hoje, ela passa o dia na frente de um fogão simples, suando, preparando doces para vender na porta de faculdades. Outro dia, vi uma foto dela nas redes sociais, por um perfil falso, confesso. Ela estava sem maquiagem, com o cabelo preso num coque mal feito, segurando um isopor. Na legenda, não havia frases de efeito ou ostentação. Apenas, promoção do dia, 2 por 10. Aceito Pix. Eles ainda estão juntos? Estão, mas não por amor. Estão unidos pelo fracasso e pela dívida. Vivem trocando acusações sobre quem foi o culpado por perderem a galinha dos ovos de ouro. Aquele amor interesseiro não resistiu à falta de saldo bancário. E quanto a mim, eu nunca estive tão feliz. Descobri que a vida não acaba aos 56 anos. Ela recomeça. Eu vendi o meu passado para comprar o meu futuro. Não sinto ódio deles. O ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Eu joguei o veneno fora. Eu sinto apenas alívio.
Alívio por ter cortado o cordão umbilical que estava me enforcando. Às vezes, quando estou sozinha aqui, olhando as colinas da Toscana, eu me lembro daquele som. Crash! O som da travessa quebrando. Naquele dia, eu achei que aquele barulho era o fim da minha dignidade. Hoje, eu entendo que aquele foi o som das minhas correntes se partindo. Foi preciso quebrar a louça para que eu pudesse consertar a minha vida. E se você está me ouvindo agora, talvez sentindo que está sendo usada, humilhada ou desvalorizada dentro da sua própria casa, eu quero te dizer uma coisa olhando nos seus olhos. Não tenha medo de ser a vilã na história de quem quer te explorar. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de fechar a porta, trocar a fechadura e jogar a chave fora. Filho a gente cria para o mundo, não para ser nosso dono. E a sua dignidade, essa não tem preço, não tem herança que pague. Eu sou Valéria, eu sou mãe, eu sou mulher e finalmente eu sou livre. Gostou dessa história? Se o meu relato tocou seu coração e te deu coragem, eu te peço, deixe seu like e se inscreva no canal. E me conta aqui nos comentários, você teria a coragem que eu tive de vender tudo e recomeçar ou tentaria perdoar mais uma vez? Quero saber de onde você está assistindo. Escreve aqui. Eu assisto de sua cidade e eu escolho a minha dignidade. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até a próxima história.